Olá pessoal, vamos fazer mais uma, verificar mais um componente, o Textbox, que é a caixinha de edição, onde a gente faz a entrada de dados normalmente e pode também mostrar os dados que a gente está obtendo, que normalmente seriam, por exemplo, vindos de um banco de dados que você está trazendo, alguma coisa assim, né? Então, mas ele é usado sempre para edição, para você poder digitar os seus dados lá dentro, na sua aplicação. Então vamos lá para o HMG. Bom, estamos aqui no HMG, vamos abrir o nosso projeto. No nosso formulário, a gente vai acrescentar aqui um text box e que vai servir para a gente fazer entradas de texto na nossa aplicação. Então a gente pega já, vocês viram aqui qual que é esse com esse AB aqui. E a gente pode colocar, se dimensiona aqui do tamanho que você quiser, para você colocar o seu texto. Geralmente toma cuidado para colocar de um tamanho que caiba todo o texto, tá? Mas é que você pode colocar mesmo que ele seja passe o tamanho dele. Nesse caso do Xbox, a gente costuma colocar um nome para ele. Então vamos dar uma olhada nas propriedades. Você tem a cor de fundo dele, tá? Então você pode mudar, por exemplo, pode falar que esse local onde a pessoa vai digitar o texto é amarelo, o fundo dele. Então ele vai digitar nessa barra amarela, você pode colocar o que quiser. Case Convert, como você está tratando de um campo de edição, você pode colocar, ele vai converter para minúscula, maiúscula ou não fazer conversão, tá? Eu vou deixar ele sem fazer conversão. Coluna é a posição dele, tá? Na nossa, na nossa janela. Tipo de caractere. Então, com isso, você pode determinar se a pessoa vai estar digitando uma string, né, que pode ser alfanumérico, ou uma data, ou um campo numérico. Isso aqui é muito útil quando você quer, por exemplo, garantir que a pessoa vai digitar uma data ou vai digitar um número, certo? Então é bom você colocar esse, esse tipo de especificação quando você vai querer fazer uma filtragem, tá? Na hora de você digitar, para não digitar, não permitir digitar qualquer coisa, tá? E se você está usando, por exemplo, uma um campo numérico, ele vai fazer as exigências de acordo, então não vai deixar entrar letra, é uma coisa mais já facilita bastante, tá? Campo, field. Aqui é se você tiver uma tabela relacionada a essa janela, então você pode configurar aqui. No caso aqui a gente não tem nenhuma, né? Tá? Mas você pode configurar. Eu não costumo fazer formulário com tabela já relacionada direto nele. Eu prefiro fazer toda a transferência da informação para variáveis e daí utilizar as variáveis na tabela. Mas isso é de acordo com o gosto de cada um. Tá? Letras, se as letras digitadas vão estar em maiúsculo, vai estar em negrito, a cor da letra, se está em itálico, qual é a fonte que vai usar, tudo isso você configura aqui. Tá? Se você tem o sublinhado, tamanho da letra também, então você pode colocar aqui um tamanho maior ou menor de letra, tá? Aqui no font name você tem que saber o nome da letra que você vai estar usando, tá? Então você tem algumas que são padrão, que é melhor você utilizar sempre as que são disponíveis em todas as aplicações do Windows, não você vai ter que obrigatoriamente enviar a letra que você está querendo, tá? Para que a pessoa onde está executando o programa vá ter essa letra disponível. O formato, esse formato é aquele arroba que a gente sempre usa, né? No, nos,
seria no @get, você não tem uma coisa de formatação, você coloca um @e, o arroba exclamação. Então você tem aqui algumas coisas de formato que você pode utilizar, tá? Tem coisas que já estão, por exemplo, se você já usou ali em cima falando que ele vai converter para maiúsculo, seria a mesma coisa que você colocar com um arroba exclamação aqui embaixo no formato, tá? Seria a mesma coisa. Aqui a altura é a altura do campo, o máscara de input também é que nem você tem aqui o formato, você tem esses formatos que você vai utilizar digitando, né? Mas você também tem aqui a máscara, que é que é o picture também, né? Então, o format e o picture, na verdade, aquele picture, na verdade, se divide em várias coisas, né? Você tem esse format, você tem o case convert, que tudo isso são coisas que a gente utilizava no picture e que seria aqui também o input mask. Só acontece que aqui provavelmente você vai estar usando coisas para aquelas posicionais que você coloca para acrescentar uma vírgula numa determinada posição, ou um tracinho. Quando você vai, por exemplo, digitar um CPF, aí você coloca os pontos, os lugares onde vai ter o ponto. Coloca lá um 999.999.999-99. Então, seria uma coisa de você colocar assim, 999.999.999-99. Então ele vai fazer um posicional, vai saber que o quarto elemento é um ponto, depois mais adiante tem outro ponto, no final tem quase na antepenúltima caractere é um traço. Então ele faz uma máscara para acrescentar os dados aí, tá? E que a gente no Clipper utilizava tudo isso com o Picture. Max Length, que é você definir o tamanho máximo de caracteres, né? Então, isso daqui é útil quando você sabe, por exemplo, se você vai ter um campo de 50 caracteres. Você pode definir aqui que o seu max length é 50. Você pode até digitar menos, mas você nunca vai conseguir digitar mais do que 50. Então é bom para você ter essa limitação para a pessoa que vai estar digitando, tá? Aqui você coloca um nome, o name é o nome do componente. Então eu vou colocar como LBL texto. Esse nome daqui é muito útil quando você vai utilizar para obter a informação ou para acrescentar informação no componente, como a gente já falou antes. Então, como é um campo de edição, a gente sempre vai estar querendo a informação que está nele. Então, é muito melhor que você utilize um nome fácil de identificar. Por exemplo, se você for usar para um preenchimento de um cadastro de cliente. Então aí vai o nome do cliente, coloca LBL name. Então LBL não, na verdade não seria um LBL, né? Vou trocar correto, né? O nosso LBL seria label. E no caso aqui não é label, seria um text box. O nosso campo aqui é um text box. Então TB texto. Então você colocou aqui um text box texto, um text box nome, se é o nome de cliente, assim por diante, para que você possa obter a informação desse campo depois de uma forma mais que o seu código fique fácil de entender, tá? Então é uma coisa que é muito importante você ter colocado um nome fácil de ser identificado. Senão você vai ter uma tela com 50 campos ah, e aí você vai ter um text box 1, text box 2, text box 3, você vai acabar sem conseguir identificar qual é qual no meio da programação, sua programação vai ficar muito mais difícil. Continuando, password é mais um daqueles que a gente normalmente utilizava no picture, tá? Dos @get, @say. Esse daqui você coloca como verdadeiro ou falso, o efeito dele é se você vai fazer com que o texto seja visível. Na hora que você coloca o password como true,
Aí tudo que você digitar vai ser transformado em asterisco, em um pontinho, né? Não é um asterisco, seria um pontinho. Então ele vai ficar aparecendo pontos no lugar da letra que você digitou. Então você não tem a visibilidade do que está digitando. É legal quando você está usando aquelas telas de login, onde você ou para cadastro de senha, essas coisas assim, porque são informações sigilosas, então garante que se uma outra pessoa estiver perto de você, ela não vai estar lendo a sua senha, tá? Então é uma coisa interessante, tá? Aqui o read only é se ele é somente leitura ou não. Falso significa que você pode editar. Read only verdadeiro, aí você consegue ver, mas não consegue editar. Right align seria para você alinhar à direita ou não, tá? O padrão dele é alinhado à esquerda. Então, se você coloca o right align, ele vai alinhar à direita. É o mais útil quando você está usando um campo que seja numérico, tá? Porque aí você coloca no campo numérico, ele vai estar alinhado à direita, você tem vários campinhos um embaixo do outro e tal, fica sempre à direita, fica mais esteticamente mais bonitinho, tá? Tab stop, o row também é posicional aqui dentro da tabela, ele informa qual é a posição aqui, né? E você pode mudar para poder desenhar a sua janela. Tab stop é se você vai, quando você estiver fazendo a mudança de um campo para o outro, você apertar o botão de tabulação no teclado, se ele vai passar por esse campo ou não, tá? Então, tab stop é true, ele para. Se você colocar ele como falso, ele não para. Esse tipo de coisa você vai ver, vai ser útil quando você tiver, por exemplo, um campo que tem um botãozinho do lado para poder fazer alguma outra coisa que vai ajudar a preencher aquele campo. Nem sempre você na sua tela você quer que pare naquele botão, por exemplo. Então você vai fazer com que o tab stop do botão não seja falso. No botão aqui você também tem um tab stop, tá? Então você controla justamente se você vai fazer a parada naquele campo ou não, tá? Tooltip é aquela dica de preenchimento que você coloca aqui uma informação, vamos até preencher aqui algum texto, tá? Que aí a gente vê o efeito dele aqui na sua tela mesmo, tá? Valor. Mas aqui é o valor default. No caso aqui, a gente vai trazer com ele em branco, tá? Você pode colocar um valor default se você quiser, no seu caso, mas geralmente quando é uma tela de edição, você deixa ele com o valor default em branco. E visível é se esse campo é visível ou não, né? Essas coisas de visibilidade, né, esses componentes, são úteis quando você tem situações em que você, para determinadas coisas você aparece aquele campo, para outras coisas você não aparece. Por exemplo, se você tem um controle de usuário por campo. Então você sabe que dependendo do uso do tipo do usuário, ele tem acesso a determinada informação. Aí você diz, a informação está no formulário, ela é trazida, só que o usuário vê ou não aquela informação dependendo do acesso que ele tem. E aí você faz esse controle através do Visible, tá? Então essa é a maneira, são as propriedades que a gente tem. Tem outras que não são acessíveis pelo modo de edição. Teria que se verificar na tela de ajuda dele, tá? E você modifica as propriedades que permitem a modificação através daqueles get property e set property. Set property você coloca um valor numa propriedade, qualquer uma dessas propriedades. E o get property você pega o valor que você está utilizando, tá? A gente vai usar isso mais para frente quando a gente tiver vou fazer o de label, que é esse daqui. Porque aí a gente vai colocar um label, vai falar uma funcionalidade para o botão pegar a informação desse campo, então vai usar o get property e vai colocar a informação no campo value na propriedade value do label.
então a gente vai dar um set property no label, ok? Então você tem é assim que você usa as suas informações, que você obtém a informação que está nas propriedades, em qualquer uma delas que possa fornecer a informação, que tem propriedade que você não consegue saber ler, tá? Que você configurou e você não mexe mais nelas, então você tem umas que você não consegue nem ver a informação. Isso depende do campo, do componente que você está lidando. E você coloca propriedades usando, você altera a propriedade usando o setProperty. Então você tem propriedade que você pode alterar ou não, e tudo isso você vai vendo dependendo do tipo do componente. Tudo, conforme como eu falei, você consegue ver na tela de ajuda. Então vamos só compilar isso aqui para ver o efeito ver como fica esse text box aqui. Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho dele, um pouquinho a altura. Assim ele está com tamanho de letra de 9. Vamos ver aqui, o rate dele está como 30. Não vamos colocar como 30, vamos colocar como 25. Ele fica um pouco menor, mas não tão menor. Tá? Aqui quando a gente mexe aqui por essa grade, ele acaba ficando um pouco mais... ele fica nos 20, então fica mais justinho. Né? Quando você tem uma tela muito cheia, pode até ficar poluído, pode ficar ruim de enxergar. Então vamos lá, vamos compilar e ver como ficou após a compilação. Salvando e compilando. Então, como vocês viram, o fundo ficou assim, esse amarelo, né? E aí a gente vai digitar texto desejado. Olha, como vocês podem ver, ó, separa o mouse aqui. Eles tinham aparecido aqui antes. Vamos tirar o texto aqui. Ó, separou o mouse, ó, preencha com algum texto. Isso daí é aquele campo tooltip que a gente tinha colocado. Isso aqui é útil quando você quer colocar as dicas de preenchimento no seu campo, né? Então é legal você poder usar isso daí. Texto desejado. Pronto. Na verdade não vai fazer nada aqui. Ó, mudei a tab, foi pro botão, aí ele ficou ativo, tá com aquele efeito que a gente tinha colocado de ficar em negrito, para a gente saber qual que está ativo. E aí passou para o seguinte, porque ele está com a parada pela tabulação, então ele consegue parar, foi para o nosso campo de edição. E então já temos nosso dois campos que são dois componentes que são muito utilizados nos formulários. Mas basicamente a gente você vai ver que são alguns componentes, 6, 7 componentes que a gente utiliza sempre, que são o botão, o label, o text box. Aí você tem também esse checkbox, você tem o combo box, o radio group, são as coisas que você mais utiliza. Então você tem 5, 6 coisas que utiliza em praticamente todos os formulários. Tá? E aí você tem outros que podem ser colocados também. Mas a gente vai percorrer todos eles aos poucos. Então, para o vídeo de hoje, é isso que a gente queria, mostrar esse text box. Tá certo? No próximo vídeo, a gente vai estar tratando da label, que a gente vai inclusive fazer essa jogada aqui de pegar o texto desejado e colocar na label que a gente tiver definido aqui, quando apertar o botão. Tá? Uma coisa que antes da gente sair, só vamos dar uma olhada nos eventos envolvidos, que eu estava até esquecendo. Deixa eu passar lá. Só mostrei as propriedades. É porque você não tem muito evento no text box. Você tem o onChange, que é quando você faz uma edição aqui, quando você modifica o conteúdo dele, aí ele executa esse onChange. O onEnter é quando você aperta o Enter. O onGetFocus e o onLostFocus. O onGetFocus é quando você para nele, quando ele recebe o foco, né?
Então você entrou para edição, você clicou nele para edição, aí ele vai no Got Focus. Quando ele sai, ele tem a perda do foco, então é o Lost Focus. O Enter é se você apertar o Enter e o Change é se você altera. Utilizações muito boas, são coisas que a gente utiliza muito, né? Essas para o onChange e o onEnter é quando você está fazendo esse campo para uma pesquisa. Então você pode, por exemplo, no onChange, fazer com que para cada botão, para cada letra, para cada caractere colocado, preenchido nesse campo, ele vá fazer uma pesquisa numa tabela. Por exemplo, se você vai usar para fazer uma filtragem ah, de uma lista de nome de usuário. Então você tem aqui o campo de pesquisa e você tem do lado uma, um outro campo com uma lista, né? Ali seria uma list box, por exemplo. Aqui do lado, como você colocaria uma list box e nessa list box você vai estar mostrando todos os clientes, os nomes de clientes de acordo com a pesquisa. Então você pode ir digitando aqui usando esse onChange e ele alterando o conteúdo daquela list box. Então, com isso, você consegue fazer uma pesquisa dinâmica. Ou no onEnter, ele efetuar a pesquisa mesmo, selecionar alguma coisa. Então, você deu o onEnter, apertou o Enter aí, ele vai selecionar, por exemplo, selecionar aquele texto que você colocou, aquele cliente que você digitou. Que você vai digitando aos poucos, ele vai filtrando até a hora que você chegou num ponto que só tem aquele que você quer. E aí você dá o Enter e ele seleciona aquele. Seria um exemplo de utilização desses dois eventos, tá? Para pesquisas dinâmicas e para seleção, tá? Claro, podem ter outros, mas esses são dois assim que a gente utiliza mesmo. Utiliza com muito mais frequência, tá? Então, é isso. Desculpem até ter passado só agora a parte dos eventos, mas é que a gente usa muito a questão das propriedades e pouco a questão dos eventos aqui nesse caso, porque tem pouco evento mesmo para esse text box. Mas acho que agora a gente conseguiu cobrir tudo que tinha sobre esse componente. Qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo. Tá ok? É isso. Então, por esse vídeo é só. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.